Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve também aqui pela Rádio Rede Imaculada. Começa então o nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um bate-papo para nós aumentarmos esse conhecimento sobre a nossa igreja, que ela é tão rica, tão bonita. E a gente hoje vai trazer uma história, né, bem bacana. Conta aí pra gente, Lília, o que nós vamos conversar hoje? Sim, nós vamos conversar sobre um casal lá do tempo de Jesus. Na verdade, eram parentes de Maria, né? Nós vamos conversar sobre Isabel e Zacarias, um exemplo de fidelidade e perseverança no Senhor. E olha que é uma história tão bonita, né? Geralmente a gente pensa e fala muito, né, de Nossa Senhora, de Jesus, de São José, né? Não que seja deixado de lado, mas nós focamos muito neles, né? E aí a gente retoma uma história muito forte de fé, né? Uma história, como a Lilian falou, de fidelidade, de perseverança. Sim, ambos eram justos aos olhos de Deus, está escrito lá no Evangelho que nós vamos ler hoje, né? E o que significa para você ser justo aos olhos de Deus? Será se hoje nós conseguimos ser justos aos olhos de Deus? Uma missão difícil, mas não impossível quando a gente crê e acredita no Senhor, né? Em que tudo Ele pode nos ajudar, nos conduz pela mão, quando nós deixamos nos entregar, né? E colocamos a nossa vida na mão dele, assim como esse casal vai nos mostrar. Isso. É muito importante realmente a gente entregar ao Senhor o nosso ser, o nosso fazer, as nossas mazelas, né? Como faz, assim, diferença, né? Quando você carrega o fardo como se você fosse o próprio dono da vida e tudo dependesse de você. Mas não, quando você sabe que tem um pai, um super pai no céu e pode com ele, né, dividir ou com ele entregar as suas dores, fica muito mais simples viver. Vamos começar então hoje com a nossa passagem? Sim, está lá em Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias, sua mulher, descendente de Aarão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos
e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias, e admirava-se de que ele se demorasse tanto no tempo do santuário. Ao sair, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que história, né? Como é bonito esse testemunho e um exemplo tão belo que nos deixa, né? Desse entender a Deus, né? No primeiro momento, ele duvidou. Assim como nós fazemos muitas vezes, né? A gente duvida de Deus, a gente não quer esperar o tempo de Deus e muito menos seguir naquilo que ele pede, né? A primeira coisa que a gente faz é falar igual ele. Eu sou velho, eu não posso, eu não consigo. Como que vai acontecer isso? Né? Deus precisa mostrar um sinal para a gente acreditar, igual São Tomé. Quantos Tomés nós temos dentro de nós, né? Quantos? Realmente, Zacarias era, sim, sacerdote, né? Aquele que serve a Deus no templo, né? São várias classes de sacerdotes. Estudei isso para ver, né? Li isso aqui em algum local. E ao cumprir todos aqueles desígnios que estavam na lei de Moisés, né? Na lei dos judeus, de uma forma assim, dita na Bíblia, irrepreensível, né? Com dedicação, a sua esposa realmente não tinha concebido, ele não foi atrás, né, de concubinas, assim, realmente tinha o coração, é aquilo que Deus quer para mim, é aquilo que eu farei, né? Mesmo com toda essa fidelidade, ainda surgiu nele a desconfiança. Não foi até agora, por que será? E quantas vezes a gente também não faz exatamente essa desconfiança com Deus? Não foi até agora, como que será? Por que será? Mas ao mesmo tempo daquela dúvida humana, né, eles ensinam para a gente que não devemos perder essa esperança, nem nada é impossível diante de Deus. Né? Então, ele, como a Lilian colocou, ele estava ali servindo a Deus, né? Ele se colocou ao trabalho, mesmo com aquela tristeza no coração. Né? E assim, às vezes, quando a gente pensa muito em relação a não só a esterilidade, né, de uma família não poder conceber hoje, mas na questão de uma doença, por exemplo, né? Então, às vezes, a gente fica tão apegado ao lado negativo da doença que a gente não entende que, às vezes, até aquela doença que veio é para nos converter, né? Para nos ajudar a seguir. E ele mesmo com essa tristeza, mesmo duvidando, mas os dois se mantiveram fiéis, né? E colocaram isso no sentido do caminhar deles, né? E Deus ouviu. Mesmo naquele momento triste, Deus trouxe a boa notícia, né? A boa nova.
para eles. Você falou agora de uma doença, né? Eu estou com um sobrinho neto realmente que está com câncer. Eu estive até no Paraná para visitar a família e antes nem sabíamos assim naquela expectativa, vai ser químio, vai ser rádio, vai ser uma cirurgia para tirar uma parte do pulmão. E acabamos assim na incerteza por ser um câncer mais raro, uma coisa mais que não está tão comum nos casos dos médicos que o atenderam lá. Agora já tem uma metástase. E a gente se pergunta, né? Não é impossível o coração não ficar aflito, não ficar temeroso, não ficar deprimido, né? Uma pessoa com dificuldades de respirar, com crianças bem pequenas, né? E assim, acho que como tá aí como Zacarias, né? Uma coisa assim, Senhor, eu fiz, né, a minha vida pautada no direito, né, na família, dei o melhor de mim aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, e agora enfrentar uma dessa, né? Realmente esse coração contrito assim e dolorido. Mas Deus às vezes vai soprar mesmo, né? Com esse sopro do Espírito Santo, de que realmente a nossa esperança está numa vida eterna, numa vida com Deus, e essa fidelidade não é alguma coisa que pesou, digamos assim. Na verdade, ela nos dá força para aguentar o tranco, né? Ela vai ser alguma coisa que nos fortalece, nos fortifica para aguentar as mazelas da vida, que não são fáceis mesmo, né? Nada é impossível para Deus. Eu sei que muitas vezes a gente fica rezando unicamente pela cura de uma doença, né? Mas às vezes a gente tem também que curar o nosso ser espiritual, né? Uma catequista até falou, Lilian, você falou com ele sobre a unção dos enfermos, né? Eu sei que realmente ele já recebeu a visita de um sacerdote, né? E tudo, porque você tem que cuidar também do ser espiritual. Então, num momento desses, a gente olhar também para Deus e perceber que a nossa vida é um pedacinho, né? A nossa vida não está inteira e completa aqui. Jesus veio, já nos salvou e já nos mostrou a próxima vida que teríamos, né? Então, confiemos, né? A própria unção dos enfermos, né? A gente tem uma sensação com ela de morte, né? De antigamente, porque a gente encara a unção como se fosse algo, poxa, a pessoa já está indo, né? Uma despedida. Sendo que, e eu entendi isso também, passando pelas mesmas situações, né? Compartilhando em comunhão com Lilian também, nas histórias da minha família, né? Que também a gente passou por isso. E ali eu entendi na pregação de um sacerdote que, na verdade, a unção, ela é dada em vida para as pessoas, para que ela possa ter força para suportar aquele momento. Então é algo muito especial a unção, porque ela vai ser ungida para que Deus fortaleça o espírito dela naquela enfermidade, né? Então, nós até mesmo nas nossas catequeses, quando a gente vai ensinar a unção dos enfermos, né? E aí, muitas novelas, muitos filmes que não têm esse conhecimento, passa já a pessoa nos momentos finais. E muitas vezes a pessoa recebe ali, se restabelece e volta para a caminhada. Então, ela é um presente, né? Que nós recebemos mais uma força para encontrar com Jesus em sua glória, ou para restabelecer e voltar à caminhada, né? Ela é um tema até um pouco difícil, né, da gente trabalhar, mas quando a gente entende nesse sentido de que ali eu estou recebendo uma força extra de Deus, né? Um sacramento é uma presença de Deus, né? Um sinal visível com presença eficaz, né? De Deus. Realmente, antigamente, inclusive, ela tinha um outro nome, né? Era extrema unção, né? E as pessoas, como ela limpa dos pecados, falam assim, olha, você vai direto para o céu, né? Mas realmente essa função de fortalecer, eu já solicitei lá em casa para minha mãe, né? Que é quase acamada, entre cadeira e cama, né?
a unção dos enfermos para ela também, como forma de fortalecê-lo, né? Eu recebi na minha primeira cirurgia a unção, por isso que eu falo que antes eu não tinha também esse pensamento. E no meu caso, eu me restabeleci, graças a Deus, tive força, né? É muito bonito, o sacerdote é uma coisa tão bonita, tão simples, que, né, e assim ajuda muito espiritualmente, sabe? E nos prepara. Então, não tenhamos vergonha, pessoal, de pedir a unção dos enfermos aos nossos sacerdotes, às nossas comunidades. Eu sei que eles estão cheios de trabalho, eu sei, mas, assim, servir a Deus também num sacramento deixado pelo próprio Jesus, né, que acontece desde os primórdios, desde os primeiros cristãos, está lá escrito, né, todos os sacramentos têm o seu embasamento bíblico, é uma coisa que já acontecia naquela época, com as primeiras cristãos, né? E vamos confiar mesmo, porque, nossa, depois que João Batista nasceu, hein? E que a boca de Zacarias se abriu, ele fez um dos hinos mais bonitos que tem na Bíblia. É verdade. Esse cântico de Zacarias, né, olha, tem até um nome de Benedictus. É muito lindo. Se vocês podem achar lá na Bíblia, mas se quiser eu leio aqui também. Ó, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez nascer por nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado pela boca de seus santos e profetas, desde o início dos tempos. E aí ainda continua um pedacinho, mas é muito bonito a alegria de ver cumprida uma promessa de Deus, né? Sim, eu, né, trazendo mais uma vez, como sempre eu conto a minha história de cooperadora, nós fazemos algumas orações de vigília e algumas orações também no período da manhã, quando nos encontramos. Geralmente a oração de vigília da noite é o Magnífica e de manhã é o canto de Zacarias. Então nós cantamos o canto de Zacarias. Nossa, nos musicado. encontros, sim. Ele é muito bonito mesmo, porque ele conta assim a história desse amor, né? E porque assim a gente pensa como o sacerdote. Como é que é para o sacerdote ficar calado? É a mesma coisa de um catequista ficar mudo. Eu também arrepio. Como eu vou evangelizar, né? E ao mesmo tempo, ele vem naquela explosão de sentimentos bonitos. Então o canto, ele é essa alegria. Por isso que nós cantamos de manhã, inclusive. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A letra é completa? Um pedacinho. Mas ele é muito forte. Débora já serviu na igreja na aula música, hein? Ela tem uma voz que muito perfeita. Nós fazemos a oração que a gente chama do ofício divino, né? E aí esse é o agradecimento, né? O cântico de Zacarias. Deixa eu ver se eu acho a letra. Ele é um canto litúrgico, então, assim, todo mundo que faz essa oração, então a gente faz ele finaliza o momento de oração. E a gente canta ele também muito no período de advento. Bendito Deus de Israel, que seu povo visitou. E deu-nos libertação, enviando o Salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos. Quis libertar o seu povo do poder dos inimigos.
Lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos, fez a seu povo a promessa de viver na liberdade, sem medos e sem pavores dos que agem com maldade. E sempre a ele servir na justiça e santidade. E sempre a ele servir na justiça e santidade. Menino será profeta do Altíssimo Senhor, para ir à frente aplanando os caminhos do Senhor, anunciando perdão a um povo pecador, anunciando perdão a um povo pecador. Ele, o sol do Oriente, que nos veio visitar, da morte, da escuridão, venha todos libertar. A nós, seu povo remido, para a paz faz caminhar. A nós, seu povo remido, para a paz faz caminhar. Ao nosso Pai demos glória, e a Jesus louvor também. Louvor e glória igualmente ao Espírito que vem. Que nosso louvor se estenda, hoje, agora e sempre. Amém. Que o nosso louvor se estenda, hoje, agora e sempre. Amém. Eita, quase engasgo. Esse é o canto do ofício divino que remete ao cântico de Zacarias, né? Ele é um canto popular, ele na verdade não é exatamente igual, mas é esse contexto, né? Tinha inspirado no canto de Zacarias, né? O autor, se eu não me engano, é Zé Vicente, se eu não me engano, né? Porque pelo canto do ofício divino das comunidades. Então a gente canta, ele é um canto, eu não sei cantar ele direito, mas deu pra... Você saiu muito bem. Nossa, que voz poderosa. E ele traz esse contexto de Zacarias, né? Então, assim, a alegria de receber o Salvador, dele tá feliz com a vinda de seu filho João Batista, né? Que veio preparar o caminho. Né? Então, ele traz a fé também do povo, porque ele é que vai fazer, né, o batismo de Jesus e batismo das pessoas para que se convertam a Deus. Sim, João Batista é o precursor, né? Aquele que fecha o tempo dos profetas no Antigo Testamento e anuncia a vinda do Messias, né? Que é o seu próprio primo Jesus, conhecido já desde a barriga de sua mãe. Quem se lembra, gente? Maria foi à casa da sua prima Isabel. Isabel, esposa de Zacarias, que tinha concebido em sua velhice, né? Então, ele faz parte da família até de sangue de Jesus e, assim, foi responsável pela conversão de muitos judeus naquela época e pelo batismo de água que ele fazia no Rio Jordão. Quem vai à Palestina até hoje pode visitar o local em que eram realizados esses batismos, né? É um rio, não chega a ter muitos metros de margem, não, mas tem vários grupos assim, realmente repetindo aquele gesto tão expressivo, né? Do tempo de João Batista, que também, vamos puxar pela memória, é o mesmo que foi degolado, né? Perdeu a sua cabeça a um pedido de Herodíades, né? A filha do rei, por causa E, digamos assim, do egoísmo dela, né? Porque ela queria, pediu, né, para que o rei o matasse, né? E aí, como se fosse um presente para ela, né? Mas ela era uma... Para a mãe que dançou, né? Na verdade, ela tinha sido esposa do irmão, né? Do rei Herodes. Mas por causa desse desejo,
Um capricho, né? Capricho, né? Você passar para trás da sua própria família, né? E ficar com o irmão do seu irmão. Parece isso até muito, muito assim, feio e longe, né? Essa semana mesmo vi um filme também com essa temática, assim, amigos, 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 amores à parte. Não podemos, né, gente? A gente tem que manter realmente uma distância necessária, né? Por mais que, por respeito, cada um tem aquilo, né, que Deus lhe deu, né? A gente é muito propício, assim, de às vezes gostar do que é o do outro e esquecer de gostar do que é da gente. Isso não pode, está errado, é um pecado que a gente deve pedir a Deus para tirar do nosso coração e realmente não deixar nem assim proximidade, nem nada assim, alguma coisa que possa suscitar uma traição tão feia, né? Exatamente. Eu vou só fazer uma adenda aqui, uma correção, né? Porque, assim, o Zé Vicente, ele é bem famoso, né? No meio das orações populares. Mas o que eu encontrei aqui de autoria, né? Desse cântico, essa melodia, da Edições Paulinas, com autoria e composição e revisão de Tiago Lima e José Ferreira. Né? Então, assim, são muitos cantos, né? Pelo Inário Litúrgico também. Aprendendo sobre música litúrgica. E tem muitas versões. São muitas e muitas versões. Graças a Deus, muitos compositores, então, também, né? E com certeza. E também esse cântico, ele é chamado de Benedictus, né? Bendito. Certo. Então, a gente está sempre vendo que Deus intervém na vida da gente, né? Interviu na vida de Zacarias, de Isabel, enviou seu próprio filho como nosso Salvador e para sempre estará entre nós. Com certeza a ajuda dele vai estar sempre à nossa disposição, né? Para que a gente possa olhar para um futuro com esperanças. Nesse tempo de guerra, rezemos para que as pessoas tenham discernimento, né, da dignidade da vida do outro, né, e possam tomar soluções ou resoluções que não alimentem o rancor, não alimentem o ódio entre as raças, né, porque o nosso mundo, o mundo que Jesus veio pregar é um mundo de paz. Então trabalhemos sempre pela paz e rezemos sempre pela paz. Com certeza. Ai, o tempo passou rápido, né? A gente quer sempre conversar mais um pouquinho. A gente fala assim, poxa, que é tanta coisa bonita, né? Que a gente pode explorar desses temas. Mas a gente traz para vocês justamente essas dúvidas, né? Para que vocês entendam um pouquinho da história e comecem a pesquisar, a procurar mais, a se deliciar, né? E assim como nós, né? Cada vez que preparamos assim com todo carinho os roteiros, né? A gente sempre traz esses assuntos para eles serem ecoados e não parar apenas aqui, né? Na nossa conversa do podcast, né? Então pesquisem aí sobre esse cântico, sobre a leitura bíblica, né? Então explorem mais a vida, né? De Isabel quando se encontra com Nossa Senhora, né? Então assim são traços tão importantes que nos ajudam no caminhar, que devem ser sempre vocês consigam também fazer ecoar essa mensagem, né? Não ficar somente com esse pouquinho que a gente traz, mas ir além, avançar para águas mais profundas no conhecimento também. Sim, a palavra de Deus é alimento para as nossas almas, né? Vamos ver, gente, aqui até o final do ano, que tal um desafio? Vamos ler um capítulozinho da Bíblia por dia. Vamos dar isso de presente ao Senhor Jesus nesse advento, nesse tempo de preparação. Algumas pessoas leem o Evangelho de Lucas, né? Aí eu estou lendo agora o Novo Testamento, capítulo a capítulo, né? Comecei com os Atos dos Apóstolos. E como é bom a gente ir entendendo, né, sequencialmente o que acontece com o povo de Deus, como ela precisou passar por momentos de muitas perseguições, né, de muita provação, de muita até reflexão,
para saber exatamente aquilo no qual se assentaria a nossa fé, né? E hoje nós sabemos que é num Deus vivo, ressuscitado, né? Autor da vida, e é muito bom partilhar, né, da nossa fé com vocês. Com certeza. E vamos deixar então uma oração, né, para que a gente possa encerrar esse momento com essa fé, com essa perseverança e fidelidade, acreditando que nada é impossível para Deus. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, criastes o homem de modo admirável e admiravelmente os restaurastes. Não o abandonais em seu pecado, mas com amor paterno o acompanhais. Enviastes ao mundo o vosso Filho, para que, destruindo com sua paixão o pecado e a morte, nos devolvesse com a sua ressurreição a vida e a alegria. Derramastes em nossos corações o Espírito Santo, para que nos tornássemos vossos filhos e herdeiros. Continuamente nos renovais com os sacramentos da salvação, para nos livrar da escravidão do pecado e nos transformar cada dia em imagem mais perfeita de vosso Filho amado. Nós vos damos graças pelas maravilhas de vossa misericórdia. Com toda a Igreja vos louvamos, cantando em vossa honra um cântico novo, com a voz, o coração e a vida. A vós a glória, agora e para sempre, por Jesus Cristo no Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus também. Tchau, tchau.